Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Case que é Gostoso. Me reporto ao vídeo 0, que é o vídeo de apresentação do canal. E o tema que eu vou falar aqui é sobre crise, oportunidade, enfim. Bom, que nós temos uma crise de saúde, isso é evidente, não precisa ser falado. Aliás, crise de saúde no sistema de saúde brasileiro é eterno, né? Nunca teve uma saúde pública de qualidade, nem na época que existia a CPMF, né? Essa crise da doença, né? E oportunidades, né, que virão depois dessa crise, a situação econômica, né? Primeiro a crise da doença e depois uma crise econômica. Isso aí não precisa comentar, porque isso já foi falado anteriormente e assim, facilmente qualquer pessoa enxerga isso, né? Já viu uma crise antes econômica, né? Mas a questão é a seguinte, eu estava conversando com um amigo essa semana e chegamos ao seguinte raciocínio. A nossa cultura, né, atual, por exemplo, de morar em imóveis pequenos, né, porque nós passamos a maior parte do tempo fora de casa, né, no trabalho, né, essa é a Matrix, né? Eu estou fora dessa Matrix, eu já comentei anteriormente. E daí você vê as construtoras, né, empreendendo em imóveis cada vez menores, né, em imóveis de 2 quartos de 48 metros quadrados. Mas agora com essa situação e o avanço tecnológico que a gente está presenciando com a velocidade de internet, né, com as videoconferências, né, as empresas estão se adaptando ao teletrabalho, né, e todo profissional que trabalha em escritório, né, que trabalha lá sentado numa mesa com um computador e um telefone na mesa, basicamente ele não precisa mais estar presencialmente no edifício, né, no lugar sede da empresa. Inclusive os serventuários do Poder Judiciário, né? E eu tenho observado que a produção deles tem aumentado nesse período, eles estão trabalhando por teletrabalho, e acredito que seja como forma de mostrar para a administração pública que é viável e é bom, porque efetivamente eles querem o teletrabalho, né? Depois volta tudo ao que era antes, né? Porque tem uma certa estabilidade, né? Já comentei sobre a estabilidade deles anteriormente, não vou repetir aqui. Mas a questão é a seguinte, falar que vem uma crise financeira mais acentuada e falar que crise gera oportunidades, isso é um bordão, né? É um bordão, é algo que todo mundo pensa, sabe, mas aí eu questiono vocês é o seguinte, qual a oportunidade que vocês vão ter? Eu acho que a questão da solitude faz você refletir sobre a vida e enxergar coisas que você não enxergaria se estivesse dedicando lá 12 horas por dia trabalhando, né? Essas 12 horas eu computo o horário de almoço, o deslocamento, né? Essas coisas todas. Como, por exemplo, a questão dos imóveis. Se as empresas se adaptarem ao teletrabalho, né, para esse tipo de profissional, né, eu acho que até na questão médica, até médico, né, porque aqui fora já tem médico fazendo consulta por conta dessa doença, né, por videoconferência e por telefone. E estão colocando até estudantes de medicina na central telefônica para dar as primeiras instruções, né? O Conselho Regional de Medicina, salvo engano, ele proíbe isso aí no... Conselho Regional não, Conselho Federal de Medicina proíbe isso no Brasil. Pergunta aos acadêmicos de plantão aí de medicina que comentem, né, sobre isso. Mas é uma tendência, inclusive, o médico assim, poder dar algumas orientações ou até determinadas consultas, uma consulta de retorno, por exemplo, em que ele já examinou fisicamente o paciente, né, que ele precisa dar uma resposta sobre o exame dele,
isso já pode ser feito por videoconferência, né, na prática, mas eu não sei se o Conselho Federal de Medicina já está permitindo. Aqui fora já está ocorrendo, por conta da questão da contaminação, e eu já acabo me perdendo no raciocínio, eu estava falando sobre imóveis, né? E então as empresas se adaptando ao trabalho remoto, a estrutura das empresas passa a ser menor, não há necessidade de ter aquele edifício com vários andares, né? E você, empregado de teletrabalho, que mora no imóvel, marido, mulher, 2 crianças, no imóvel de 48 metros quadrados, no imóvel moderno, pode ser que haja também uma transformação social, que as pessoas procurem imóveis mais confortáveis, imóveis maiores, por exemplo, ao invés de 2 quartos, um imóvel de 3 quartos, ou uma casa com determinado quintal, para que você pegue um pouco de sol, piscina, né? E hoje em dia aí no Brasil e aqui fora também, proporcionalmente, né, os imóveis para investimento, os imóveis mais líquidos são os imóveis menores, são os apartamentos de 1 quarto, por exemplo, são mais fáceis de vender, são mais fáceis de alugar, são mais fáceis de comprar também, obviamente, por conta da liquidez. E pode ser que haja uma transformação social, né? Claro que nada é muito rápido, as coisas são lentas, e as pessoas passem a procurar sair da matrix de apartamento, condomínio caro no Brasil, e procure uma casa de condomínio, até mesmo casa de rua mesmo. Por exemplo, casa em condomínio aparentemente é mais segura, né? Mas se a gente passar por uma transformação social, por exemplo, com empresas de segurança em bairros, e ao invés de você pagar um condomínio caríssimo numa casa em condomínio, você pagar já existe isso informalmente, né, no Brasil, você pagar uma prestação, uma parcela, uma contribuição para uma empresa de segurança, e essa empresa de segurança lhe assistir, né, com casas em beira de rua, por exemplo. Claro que existe a informalidade nisso, inclusive a criminalidade por conta disso, a questão das milícias, né? Sabemos disso, no Brasil as coisas são muito complicadas de se fazerem, mas de qualquer forma o raciocínio aqui não é falar sobre os problemas, é falar sobre uma transformação social, né? Então, até na questão dos imóveis pode haver uma transformação social, uma transformação de hábitos, né, da sociedade, né? E então, por exemplo, aqueles empregados, aquelas empresas que prestam serviços de limpeza, né, de manutenção dos edifícios, né, muito provável, recepcionista, por exemplo. Esses setores ficam afetados, né, porque se uma empresa não começa a dispensar aquela estrutura, obviamente vai dispensar esses serviços auxiliares, né? E esses profissionais, né, essas pessoas que normalmente são as pessoas com menor grau de instrução, com menor poder aquisitivo, né, acabam indo para a informalidade, né, viram camelôs, né, às vezes. Mas é uma geração de oportunidade. Vamos supor que você seja assistente de suporte de internet, né, de computador dentro de uma empresa, e você faça uma clientela e você passe a assistir as pessoas em casa, né? E vão lá consertar o computador, desinstalar alguma coisa, instalar alguma coisa, dar um suporte, ensinar, né, a mexer em determinado programa. A empregada de limpeza, por exemplo, ela pode, de uma empresa, né, sendo demitida, por outro lado, as pessoas morando em casas maiores ou ficando mais tempo em casa, né, ao invés de comerem na rua, vão ter necessidade de ter alguém para auxiliar ali para limpar a casa mais vezes, ou seja, essas famílias contratam faxineiras, né? A profissional por exemplo, recepcionista, acaba trabalhando em telemarketing, né, ou em algum serviço de assistência por telefone, né,
vamos supor, por exemplo, uma secretária para fins de auxiliar as pessoas que trabalham home office, né? Então, isso tudo é uma transformação social. E a questão que eu coloco é o seguinte: dentro da solitude de vocês já pararam para pensar onde é que vocês podem se encaixar num grau de oportunidade nisso? Podem partir para serem os pioneiros, né, no empreendimento. Nós, homens, temos mais aptidão a risco, né? Somos, por natureza, mais empreendedores, né? E o podcast aqui não é para dizer a fórmula mágica para vocês ficarem ricos, para atingirem a independência financeira, mas apenas para plantar uma semente para vocês refletirem se a profissão de vocês, você não precisa fazer uma adaptação, você não precisa desenvolver uma outra habilidade, você não precisa fazer, de repente, um empreendimento, né? Investir em alguma coisa. As pessoas aqui que têm uma situação financeira melhor, que estejam galgando lá pela independência financeira, será que, por exemplo, o investimento que vocês têm em imóveis pequenos para alugar, eles de repente não é a hora de você, se você tiver uma boa oportunidade de venda, né, sem pagamento de imposto, né, imposto de renda, essas coisas, não é a hora de repente de você vender o imóvel de 1 quarto, por exemplo, e comprar um de 2 quartos, se você quiser manter o investimento em imóveis, ou de repente vender um apartamento de 1 quarto ou um apartamento de 2 quartos e comprar uma casa com quintal, né? Eu não estou dizendo para ninguém fazer isso, né? Não acho que qualquer decisão a respeito de negócio feita por impulso, já falei anteriormente, vai ser bem sucedida. Mas se vocês querem vencer, conquistar a independência financeira de vocês, né? Ou seja, ter dinheiro para se manterem sem precisar trabalhar, e trabalhar num hobby seu, mas sem rotina, sem precisar acordar para ir para o trabalho ou trabalhar naquele dia porque tem que fazer alguma coisa, né? Isso eu chamo de riqueza, já falei anteriormente, mas é algo que a gente tem que parar, né? Eu, particularmente, a única coisa que me veio à tona são esses pontos aí que eu coloquei para vocês, né? A respeito da transformação dos edifícios das empresas, né? Eu lembro de um edifício, por exemplo, da maior empresa do Brasil aí, fica lá na Rua Almirante Barroso, lá no Rio de Janeiro, esquina com Rua Graça Aranha. Eu fico imaginando as pessoas que tinham cotas do fundo de investimento imobiliário ali, e depois que a maior empresa do Brasil, né, essa mesma, né, de petróleo, entregou aquele edifício, né, e certa vez eu passei por lá, o edifício estava alugando salas para escritório virtual. Imagina o prejuízo que as pessoas, os investidores ali não passaram. Já falei sobre o fundo imobiliário, que não curto fundo nenhum. É uma forma de alguém administrar o seu dinheiro e vai te cobrar por isso e não vai ser responsável pelo fracasso, a responsabilidade vai ser só sua, né? Mas é isso, eu acho que se vocês tiverem um tempinho de paz, se vocês estão na quarentena, não tem nada para fazer, né? Justamente esse é o momento de vocês pararem e refletirem na carreira de vocês, no que vocês fazem. Por exemplo, você é estudante de medicina, está se formando. Atualmente, medicina está em alta, como engenharia já esteve há 10, 20 anos atrás, mas digamos que seja permitido a questão de consulta por videoconferência, consulta por telefone, né? E se utilizem os alunos de medicina fazendo estágio, né? Prestando esse tipo de consulta. Ora, você como profissional, você muito provavelmente vai ter pode acontecer de você, claro que se você for um profissional extraordinário, esses profissionais nunca vão perder mercado, né? Mas eu coloco assim a regra, né? Você é um profissional lá que infelizmente já se rendeu aos planos de saúde, né? Precisam fazer a consulta mediante pagamento em plano, tem a matrix do plano de saúde, né?
os médicos aí de plantão, por favor, comentem. E de repente as consultas médicas passam para os casos mais simples, né? Para determinada faixa etária, para determinado tipo de doença, passa-se por telefone com estudantes de medicina, né? Lá formado com qualquer universidade, e aí você tem um afrouxamento da questão médica. Critico também a questão da medicina. Hoje, para você ser advogado, você faz uma prova para verificar se você está qualificado a exercer a profissão. E normalmente quem passa não necessariamente está pronto para exercer a profissão. Ou seja, você vai lidar com o patrimônio das pessoas e você tem que passar para uma prova de qualificação. Aí você se forma em medicina, você vai lidar com a vida das pessoas e você não tem que passar para uma avaliação, para uma prova nacional, né, para comprovar que pelo menos a tendência é que você tem um mínimo de conhecimento para exercer aquela profissão. É uma crítica que eu deixo aí, né? Eu acho que deveria ter sim um exame nacional, não só para advogado, mas para médico, para engenheiro, né? Você constrói um viaduto, esse viaduto pode cair, porque você, enfim, foi contratado lá por indicação na construtora, fez um cálculo errado, né? E as coisas são levadas muito na brincadeiras aí no Brasil, né? Então, basicamente é isso. O que eu quero deixar é uma semente para vocês refletirem sobre a vida de vocês, os investimentos de vocês, a carreira de vocês, a profissão de vocês. Por exemplo, os restaurantes têm um salão enorme, né? Pagam um aluguel caríssimo, e daí as empresas diminuem a atividade presencial e os restaurantes passam a atuar mais com área de entrega, né? Com takeaway. Ora, aquele profissional da limpeza lá que ficou desempregado pode trabalhar no restaurante fazendo a entrega das comidas, né? Que é o que está lá no Reino Unido, é o que está assim, vingando bastante, aqui também. E o restaurante reduz aquela estrutura, né? Altera a cozinha, faz drive-thru para fazer a entrega das refeições, né? A pessoa chega de carro lá e já fez o pedido pelo telefone, fez o pedido pelo interfonezinho lá e já pega a comida, né? Bebida também, né? Entrega de bebida em domicílio. Então a tendência aí... Tem um podcast que eu falei sobre conversa de bar, live, né? Então às vezes aqui eu abro o meu vinho, tomo o meu vinho, como o meu queijo, aí fico ouvindo as lives. Eu me sinto como se eu estivesse numa mesa de bar, assim, com pessoas que têm determinada afinidade de raciocínio comigo. Vocês já pensaram que no futuro isso pode acontecer de forma mais corriqueira? Você encontra seus amigos em conferência, né? Cada um na sua casa, abrindo a sua bebida alcoólica ou sem álcool, o seu alimento, né? E ficam lá batendo papo e tal, e não tem mais necessidade de ir para barzinho. As paqueras passam a ser pelos apps de relacionamento mesmo, né? Aquela relação relâmpago, né? Aquela relação fantasma, né? Depois do coito você some, né? E é isso, é uma transformação, não só uma crise, uma questão financeira, mas é uma transformação social aí que a gente pode passar, né? E eu peço a vocês, para vocês refletirem um pouquinho aí sobre a carreira de vocês, a atividade que vocês exercem, né? Imagina aí que você é um estudante de medicina que está para se formar e acaba sendo pioneiro, criando digamos, como é que chama mesmo? Um telemarketing, né? Tipo um telemarketing, né? Um consultório virtual, né? Com vários estudantes de medicina, né? Fazendo a consulta por telefone para os primeiros socorros, por exemplo, como os bombeiros já têm, né? Você liga e os primeiros socorros, na verdade, o que salva mesmo a pessoa são os primeiros socorros, né? Que a pessoa está com parada cardiorrespiratória, ela tem, sei lá, 4 minutos aí para ser reanimada aí, senão ela vai ser irreversível, né, os danos. E imagina aí uma central privada para isso, né, um plano de saúde nesse sentido, né, de que atende por telefone, e depois, dependendo do caso, aí é que é encaminhado para um médico para consulta física, né?
E daqui a pouco os telefones, eu acho que já ocorre, o telefone passa lê o seu corpo, vê a quantidade de calor, vê se tem alguma anomalia, daqui a pouco o telefone tira raio-x do teu corpo, faz tomografia, né? A gente está passando por uma evolução tecnológica exponencial e a mente da gente, né, o raciocínio da gente é geométrico, então a gente tem dificuldade para enxergar essas coisas no futuro. E quem partir na frente, né, quem chegar primeiro, obviamente vai conquistar um espaço melhor no mercado, né? E aí vem a riqueza, vem a satisfação profissional, né? Vem essa coisa toda de realização, né? A Matrix também do sucesso, né? E é isso, pessoal. Reflitam um pouquinho sobre o trabalho de vocês, o que vocês podem fazer. As empresas, assim, as pessoas trabalhando em teletrabalho vão render mais para mostrar para o empregador que é benéfico aquilo, consequentemente aumentando a produção, vai precisar de menos empregados. Então, há o risco de muita gente ser mandada embora também, ser despedida. Há o risco, por exemplo, das pessoas passarem a trabalhar por hora, como acontece no primeiro mundo, né? Não tem 13º, não tem férias, não tem nada disso, né? Isso é uma coisa negociada individualmente, né? Por isso que o Temer fez essas alterações aí, ou seja, tudo que é de bom para a classe rica é pego aqui de fora, né? É retirado aqui de fora, né? Agora, o que é bom, né? Estabilidade econômica, né? Um salário digno, né? Uma qualidade de vida digna, isso aí é esquecido, né? Em país de quinto mundo, né? Então é isso, pessoal. Falei demais aí, 21 minutos e acabo que eu fico repetindo o raciocínio. Não é nada ensaiado, não tenho pauta, não tenho nada. Foi só algo que passou pela minha cabeça nesse momento. E aí eu queria dividir com vocês aí para a gente despertar junto. O canal é nosso. Um grande abraço, vamos que vamos.